Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a leitura enquanto viagem, tantas vezes sem mapa, através dos livros. O convidado desta semana é Martim Sousa Tavares, licenciado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa e em Direção de Orquestra pelo Conservatório de Brescia, em Itália. Fundou e dirige a Orquestra Sem Fronteiras, com sede em Idenha Nova, é diretor artístico do Festival de Sintra e da Orquestra do Algarve, além de curador de vários ciclos de concertos. Já atuou em São Petersburgo, Madrid ou Rio de Janeiro, mas gosta de alternar essa informação nas notas biográficas com o registro de passagens por localidades do interior de Portugal, como Orjais ou Colmeal da Torre. Foi autor de vários programas de divulgação musical na RTP e na Antena 2 e dá voz na Rádio Observador ao podcast Encontro com a Beleza, que poderia perfeitamente ser um título alternativo para o seu primeiro livro, Falar Piano e Tocar Francês, editado em 2024 pela Ziggurat e já na 7ª edição. Uma obra que tanto discorre sobre Mahler, Leonard Bernstein ou Caravaggio, como sobre Jeff Koons, Mems e David Bruno. Obrigado, Martim, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Olá, Bem-vindo. Magnífica intro. Gostei muito. Olha, vamos começar pela tua primeira escolha, que é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, o pai, que é um clássico dos livros de aventura e, na minha geração, que sou um bocadinho mais velho do que tu, era um livro quase de leitura obrigatória durante a infância. Completamente. E não sei se foi também o teu caso, foi na infância Exatamente. que o descobriste. Eu, na verdade, já li-o 2 vezes. Uma, porque me foi oferecido no Natal, uma tia ofereceu-me o Conde de Monte Cristo volume 1 e no ano seguinte voltou-me a oferecer o Conde de Monte Cristo volume 1. Eu brinquei com aquele imenso tempo, mas a verdade é que acho que os meus pais ou alguém disse, não, tens que ler esse livro, é muito, muito bom. E arranjaram-me uma versão que tinha os 2 volumes numa só. E na altura, isto deve ter sido no 5º ou no 6º ano, eu era da turma da Carolina Deslandes, fomos da mesma turma em 3 escolas diferentes, consecutivas, e lembro-me que ou lemos o livro a meias, ou ela também leu, mas lemos ao mesmo tempo, e aquilo para nós era uma coisa que fazia... Mas iam comentando? Sim, íamos. E aquilo fazia-nos vibrar. Que é bastante complexo. Exatamente, é complexo. Tem imensas personagens. Exatamente, e depois, quando o reli, na verdade, há poucos anos, está muito fresco na minha memória ainda, dei-me conta, claro, de tudo o que nos perdido, não é? Sim, de quão mais denso aquilo é, tem um lado histórico do contexto da França, entre sai Napoleão, volta Napoleão, naquele momento em que ele vai primeiro exilado para a Ilha d'Elba, depois tenta fazer o seu comeback. A história começa quando ele sai da ilha, não é? Exatamente. Volta para aqueles 100 dias de precisamente. O que é engraçado, porque um dos outros livros que recomendei também se passa em França na mesma altura. Na mesma altura. Mas, e li um e logo a seguir o outro. Mas no fundo é uma narrativa que tem muitas camadas para diferentes leitores. Acho que um leitor de 12 anos que eu era na altura vai atrás da história apaixonante e o momento mais marcante, é claro, é a parte da prisão, não é? Em que ele está com o Abade Faria. Aproveito para desfazer o mito de que o Abade Faria é português. Não é italiano. É italiano, exatamente. Portanto, custa-nos muito. Vais destruir esse mito. Mas o Abade Faria é... Mas pronto, esse lado da história é fascinante, não é? E muito empolgante. E era o que mais me tinha marcado. Eu lembrava-me muito bem da história, até ele ser atirado num saco. Valem spoilers aqui? Vale tudo, okay, vale pronto. tudo. Pronto, ele faz-se passar pelo cadáver do Abade Faria, não é? E é atirado ao mar. E a minha memória dissipava-se a partir daí. E claro que quando voltei a ler essa parte continua a ser fascinante, mas há muitas outras coisas. E o que é que te surpreendeu mais na segunda leitura? Na segunda leitura, em primeiro lugar, é ver a mestria com que o autor está a jogar com os elementos da narrativa. E eu tive uma fase em 2024 em que só queria ler grandes romances, grandes calhamaços. Comecei com o Moby Dick, depois li o Conde de Monte Cristo, depois li Os Miseráveis, ou seja, tudo coisas de 1000 páginas para cima, porque andava a ler muitas coisas teóricas e não ficção e depois, não, agora vamos a grandes histórias. Porque gostas de imergir naquela exatamente, torrente. Queria ser levado, queria o page turner e sobretudo aqueles que ao fim de 150 anos ou mais ainda cá estão e ainda apaixonam gerações. E de facto foi com um olhar um bocadinho mais crítico ver a mestria do narrador, a forma como ele faz pequenos cliffhangers, não é? Deixa-nos
em suspenso e agora vai conduzir a narrativa aqui de outro personagem, como ele Foi trabalha... publicado em fascículos, não é? Exatamente, Não, sim, portanto ele também imagina... tinha de tinha que criar esses... Precisamente, Era como os precisamente. episódios nas séries hoje, não é? Tens de Exatamente. criar ali a tensão narrativa no fim. Exatamente, e adorei uma coisa, que é, ele evita o clichê do reencontro e da redenção, porque isto, bom, para quem não leu, é uma história de amor entre o Edmond e a Mercedes. Ele é injustamente acusado de conspiração, é preso, a vida dá uma grande volta. Uma das pessoas que o acusa à traição é um pretendente da noiva dele. E a pessoa está à espera, bom, ele vai sair da prisão, herói, e ela esperou por ele. Não, ela não esperou, ela casou, já é mãe. Portanto, há aqui Nada disso. Exatamente. Mas também é uma história de vingança, não é? Exatamente, exatamente. Essa segunda parte, E a segunda parte clássica. é alimentada exatamente por esta sede da justiça, então, não é? Dele vingar essa coisa toda. E o autor consegue que a Mercedes, porque ela não pode cair em desgraça perante o olhar do leitor, não é? Portanto, depois vimos a saber que ela cuidou do pai dele e tudo isso, e esperou até não dar mais, não é? Mas achei que isso é um grau de realismo muito interessante e não estava à espera de uma coisa um bocadinho mais clichê. Portanto, ele consegue ter espaço para a surpresa, jogando com os elementos mais básicos. Até porque esta história tornou-se quase no clichê ou no protótipo da história de vingança, não é? Exatamente. Sobre que a qual... ele vai dar uma grande volta, vai esperar muitos anos, não é? Exatamente. Mas volta incógnito. tu terás a tua vingança. Mais satisfatória é, não é? Exatamente, completamente. Não, e nós queremos vê-los a cair um por um, não é? Ele tem que se vingar de todos. Mas é um livro apaixonante. Eu depois, nessa ronda dos calhamaços, gostei tanto que quis também ler Os Três Mosqueteiros, que nunca tinha lido, e não percebo o porquê, mas já não é tão apaixonante. Aí é mais entretenimento, quase. É um bocadinho, os personagens são mais tipificados, está cheio de pequenas intrigas e pequenos joguinhos de poder. O Conde de Monte Cristo não, é um fôlego sem igual. E há também uma diferença da primeira vez que leste para esta segunda vez, porque não sei se leste esta segunda vez também acompanhado. É diferente fazer essa leitura com alguém para bater bolas e depois completamente sozinho. Desta vez li sozinho. Não ligaste à Carolina a dizer, vamos fazer isto outra vez. Por acaso teria tido muita piada, sim. Mas não, esta vez foi uma leitura sozinho, para autorrecriação. E devo dizer que é uma leitura que se faz muito depressa, o livro devora-se, de facto. E só posso recomendá-lo. Eu acho que é mesmo... Ele não tem nada que envelheça ali, não está ligado a coisas transitórias, tem um bocadinho de tal contexto histórico, mas o autor explica isso, e a edição que eu li da Relógio d'Água tem notas de rodapé muito boas, que explicam mais ou menos o que é isto, quem é que sai do poder, quem é que volta, porque aquilo tem muito que ver com pessoas que, com o Napoleão, não podiam manifestar-se, depois quando o Napoleão sai, elas voltam ao poder, depois ele volta, elas saem, depois há aqui um jogo de cadeiras muito interessante, mas isso está tudo explicado e é só o contexto em que as coisas se passam, porque a narrativa... E tiveste curiosidade de ir a um dos sítios míticos onde eles ficam presos ao Chateau d'If, em Marselha. Mas não foste? Nunca lá fui, adorava. Está nos teus programas de viagem. Está, e agora estou-me a lembrar que a primeira edição que me deram, em miúdo, era uma edição ilustrada. Não tinha muitas ilustrações, mas tinha algumas. E uma, como é óbvio, era do castelo. A cena do castelo e a cena em que ele consegue fugir. Ele nunca cortou a barba nem o cabelo enquanto estava preso. Portanto, quando ele sai quando ele é resgatado pelos marinheiros, vem com um cabelo e uma barba de 1,5 metro. Eu lembro de ver a ilustração e achar aquilo muito bizarro, mas de facto fazia sentido. Mas o castelo mete medo, não é? Sim. Mete medo, é uma coisa. E mesmo quando ele volta lá, depois quer fazer uma visita àquilo, porque e os próprios guardas dizem isto é sinistro. É um dos mais míticos lugares literários, não é? Completamente. Sim. Isso e a Ilha de Monte Cristo, porque é uma A ilha que não existe. Exatamente, não existe. Exatamente. Nunca foste tocar ou reger uma orquestra em Marselha? Nunca calhou? Não, nunca aconteceu, mas adoraria e farei questão de visitar. Deve ser um lugar Por favor, convidem o Martim para... Sim, deve ser um lugar de romaria literária, não é? Sim. Devias pôr na cláusula do contrato. Sim, eu aceito, desde que me levem exatamente. Um dos ensaios tem que ser no Chateau d'If. Vai dar imenso jeito levar para lá a orquestra. E por falar em orquestra, em música, vamos para um livro que é o Elogio do Silêncio, Silêncio na Era do Ruído, do Helen Kaga, que não é um livro de autoajuda, apesar de ser muitas vezes enfiado pelos livreiros nessa secção. Muitas vezes, sim. Mas que é um livro que traz uma série de interrogações. A principal, talvez,
é o que é o silêncio. É um tema que te toca. Como é que tu chegas... Como maestro, imagino que sim, não é? Sim, completamente. Eu acho que é o lugar do silêncio no mundo em que vivemos. Eu fico muito satisfeito de ver que este livro está traduzido para aqui. Tem tido alguma tração. Eu li-o quando estudava nos Estados Unidos, ainda numa versão inglesa, e depois descobri-o em português, acho que está publicado pela Quetzal, e já o ofereci para aí a 4 ou 5 pessoas. É daqueles livros que eu gosto de oferecer. E eu acho que o silêncio não é ausência de som, o silêncio é simplesmente espaço para escutar. Ou seja, pode haver silêncio numa conversa entre duas pessoas, pode haver um silêncio paisagístico, um silêncio artístico, mas é um estado de espírito, no fundo. E é um estado de espírito que é atacado por tudo, quaisquer estímulos, quaisquer notificações, pressas, coisas pequenas da vida do dia-a-dia atacam esse lugar do silêncio. E isto é escrito por um tipo fascinante. Ele é advogado, na verdade, que virou explorador ártico, foi a primeira pessoa a atravessar a pé os dois polos, colecionador de arte, tem uma coleção de arte inacreditável, aliás. Montanhista também, não é? Montanhista também, exato. Há um outro livro que eu adoro dele que ainda não está publicado em português, chamado The Poor Collector's Guide to Buying Great Art. Portanto, o guia para colecionadores pobres comprarem grandes obras de arte. O que é falacioso porque ele não é um colecionador pobre. E quando ele fala das aquisições, mas é muito giro que a mesma pessoa, não é, um advogado, escreva sobre o silêncio, sobre as suas viagens também e a coleção de arte e como é que tudo isto se cruza. Portanto, eu acho que vem de um tipo, em primeiro lugar, muito eclético, tem muitos interesses, explora-os de uma forma muito pura, muito profunda, muito quase que totalizante até da sua vida. Portanto, atravessar o Ártico a pé não é compatível com outras atividades. E interessa-me essa profundidade de alguém que de facto experimentou um silêncio a sério, o que é que isso lhe trouxe, em que é que isso o enriqueceu. E ele põe aquilo por escrito de uma forma belíssima. É um livro que se lê de fio a pavio, de uma só vez. Eu quis-vos dar 3 livros por 3 razões diferentes. Uma pelo prazer da leitura, que é o Conde de Monte Cristo. Uma segunda pelo significado da leitura, que é este que temos. E o terceiro é quando a obra de arte, o livro tem agenda, que é aquele ao qual já iremos. Mas este é mesmo pelo enriquecimento que daqui tiramos, de uma leitura que nos deixa muito, muito mais iluminados, eu diria, refrescados, e tem uma aplicabilidade imediata. Daí eu perceber que ele aparece em autoajuda. Também podia aparecer em viagem, literatura de viagem, sim, sem dúvida. Porque muito dele é sobre a experiência dele a caminhar a pé. E também a reflexão filosófica, de certa maneira, não é? Completamente. E tu, como músico, em primeiro lugar, e como maestro, a reflexão sobre o silêncio para ti, tu já explicaste um bocadinho isso, mas faz sentido? Isso levou-te a pensar a forma como tu encaras a música de outra maneira ou não? Sim, completamente. O lugar para a música na minha vida, por exemplo, é um lugar extremamente criterioso. Eu faço muitos quilómetros de carro, muitos mesmo, chegam a ser milhares por semana, muitas vezes em silêncio. Eu preciso de não... Agora quero estar a pensar, quero estar concentrado, sinto que não tenho condições para ouvir certa música clássica, por exemplo, num carro, em viagem sofre imenso, porque é uma música que com o rolar das rodas na estrada, tudo isso, o barulho do vento no para-brisas, não são condições para se ouvir o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler. Portanto, logo aí, muitas das minhas escolhas caem. Se calhar vou ouvir Capitão Fausto, vou ouvir outra coisa. Portanto, a escolha dos momentos e dos lugares em que eu ouço música... Exatamente, David Bruno sobrevive. Sobrevive bem, claro. Tem que ser música que está equalizada de outra forma. Sim. Portanto, para mim, o silêncio de facto é importante e cultiva-se. E isso também faz com que eu dê mais valor aos momentos de não silêncio, portanto, de música. É curioso falares na importância que tem para ti o silêncio nas muitas horas de carro que fazes, num mundo em que há tudo menos silêncio, há cada vez menos silêncio, há cada vez menos espaços, não só para o silêncio, e não estou só a pensar no silêncio auditivo, mas para não estares imerso noutras coisas, como seja num doom scroll do telemóvel ou não é, nesses abismos de informação em que damos por nós Sim, acho que cada vez mais vão existir as salas do silêncio, como já existem alguns espaços. Tenho visto assim as carruagens silenciosas em comboios, salas de silêncio que tenho visto tanto em redações de jornais, mas que percebo que as pessoas têm que transcrever uma entrevista, então têm que ir para lá, mas também na DST, por exemplo, uma empresa de Braga, onde tenho estado a fazer algumas conferências. Eles têm um lado muito interessante de ligação à arte e à cultura. Tem lá uma sala de silêncio,
onde eles aconselham as pessoas a irem, antes de responder um e-mail, vá à sala do silêncio. Né? Se é um e-mail problemático ou qualquer coisa, passe por ali antes. E, portanto, que as organizações e as estruturas promovam uma experiência de silêncio é sintomático da falta dele. Não é? No momento em que temos que criar um jardim vertical, quer dizer que já não há espaço para os jardins horizontais. Não é? Quando temos que criar a sala do silêncio, de forma artificial, exatamente, é porque ele desapareceu. O Erling-Kaga conheceu talvez o maior silêncio possível no planeta Terra, que é no Polo Sul, porque não está lá nada, nem ninguém, nem animais sequer. Qual é que foi o maior silêncio que tu experimentaste? Se é que se pode dizer assim. Sim, na verdade ele experimentou talvez o silêncio mais desértico do mundo natural, mas existe... A sala anecoica, por exemplo. É isso que eu ia dizer, já estive numa câmara anecoica. Há uma aqui em Lisboa, no Técnico. Creio que em Portugal é capaz de haver outra, talvez no LNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia quase Civil. Absoluto, ou mesmo absoluto. É o mais silencioso que se consegue. Portanto, uma câmara anecoica é um espaço artificial, portanto, criado por engenheiros acústicos, com a máxima absorção de som. Portanto, o som são as partículas em vibração e isto faz com que as partículas não vibrem. Portanto, é um espaço onde se entra e caminha-se, não há chão. Portanto, o chão é todo ele uma esponja muito grande. Nós andamos numa rede, numa malha, como se fosse uma coisa para apanhar o trapezista. Estão a ver? E quando estamos lá dentro, temos que estar sentados, porque no momento em que se fecha a porta da câmara anecoica, nós perdemos o equilíbrio. Porque a percepção do espaço e do som, nós conseguimos ver nós sabemos se nos chamaram do nosso lado esquerdo ou do nosso lado direito. Exato. Através da velocidade com que o som chega a uma orelha e a outra. Ali perde as referências Exatamente. todas. É muito estranho, mas a pessoa sente-se um bocadinho mareada e, portanto, tem que estar sentada. Um bocado quase como a experiência da gravidade zero, não? Sim, quase. Um bocadinho. E, portanto, a primeira coisa que acontece é logo os ouvidos disparam aquele pi e depois a pessoa ouve o seu coração. É um barulho muito, muito proeminente. E depois há quem diga que consegue ouvir a corrente sanguínea, há quem diga até que consegue ouvir a frequência elétrica do nosso corpo. Isso para mim já é um bocadinho quimérico, mas o coração ouve-se muitíssimo bem, é engraçado. Mas no meu caso o zumbido nunca chegou a desaparecer, sequer nos 2 ou 3 minutos que lá estive dentro. Há uma grande tecnológica, não sei se é a Microsoft, penso que é a Microsoft, não sei, mas não sei se é ela ou o Google, que tem uma câmara dessas e que dá uma recompensa de um valor astronómico a quem ficar lá dentro 1 hora, porque uma hora nunca dentro aconteceu. Da câmara anecoica, porque nunca aconteceu. Geralmente as pessoas não conseguem não, aguentar. Não é um exato, não é, exato. Elas não servem para as pessoas estarem lá também dentro. Escreve sobre isso, sobre a dificuldade que nós temos de tolerar o silêncio. Mais do que 15 minutos de silêncio é muito difícil de suportar. Exatamente. E as câmaras anecoicas não servem para as pessoas terem experiências místicas, servem para o estudo de objetos e do seu comportamento acústico. Portanto, não é para uma pessoa estar ali dentro. Portanto, é uma atmosfera rarefeita do ponto de vista acústico, não é fixe. Sim. Uma sala de silêncio não vai a este extremo, não vai, exatamente. Inês, tu conheceste o autor? Eu conheci o Erling-Kaga, é verdade. Uau. Eu andei com ele aqui em Lisboa, tivemos alguns momentos de silêncio, mas muito agradáveis, posso dizer. E outra curiosidade, e ele não tem problema nenhum com isso, ele foi modelo da Rolex, modelo fotográfico. Sim. Mais uma para acrescentar ao seu currículo, portanto... é mesmo multifacetado. Completamente. E foi... Sim, mas ele tem bom ar, de facto. Tem muito bom ar. Posso confirmar que sim. E não vou dizer mais sobre o assunto. Só sei que ele é muito alto. Ainda bem. É muito alto. Como escandinavo que é. É muito alto, muito descontraído também, como um bom escandinavo que é. E tem uma magnífica coleção de arte. Sim. De arte contemporânea. Sim. Vamos passar, antes que eu diga mais sobre a minha experiência com Erling-Kaga. Não sei. Do que é que estás aí? Vamos falar sobre a tua terceira escolha. Exatamente. Os Miseráveis, de Vítor Hugo. Outro clássico. Voltámos ao clássico. Sim. Que tu leste, então, a seguir ao Conde de Monte Cristo, nesta tua ânsia de ler grandes recuperação calhamaços. também do espírito da infância, das leituras da infância, não é? Sim, um bocadinho. Quando tínhamos o verão inteiro para mergulharmos numa história, não é? Sim. Hoje em dia já não é tão fácil. Completamente. Sendo que eu Os Miseráveis nunca tinha lido e confesso que até tinha alguma resistência porque fez-se um filme musical há uns anos e eu achei aquilo muito polémico, muito cheesy e portanto não tinha muita vontade. E é aqueles livros que a pessoa acha que já leu porque já viu um filme ou uma coisa assim. Eu não sei se sabem, é o livro que foi mais vezes adaptado ao cinema em toda a história. E eu pensei, cruzei-me com este facto, já não sei porquê, e pensei, o livro tem que ser muito bom, então. Eu já vi várias adaptações, portanto, eu quando cheguei a essa de que tu estás a falar, também resisti a ver, e depois vi só
porque toda a gente estava a Pois, dizer mal pois. e eu precisava ter bases Sim, para eu acho que entrar na para as conversa. pessoas terem uma noção, as adaptações ao cinema deste filme começam no século XIX ainda. Portanto, Mesmo logo nos primórdios nos do cinema. primórdios de pequenos filmes já era cenas dos Miseráveis e atravessa todas as gerações até agora. Estamos a falar de pelo menos 7 dezenas de filmes. O que é que achas que gera essa É isso essa que eu pergunto. pulsão, não é? Porque é que um realizador pensa, epá, há aqui uma coisa que ainda Que ninguém... ainda ninguém... porque fazer um filme não é uma coisa de dar cá 5 mil euros e eu faço um filme, não é? Não. Portanto, pensei, tem que haver aqui qualquer coisa apaixonante. E, portanto, nesta minha quest de grandes livros, em todos os sentidos da palavra, achei interessante porque pensei que o Conde de Monte Cristo, se calhar, é uma literatura mais quase de folheto, não é? De folhetim, de lá está, publicações em jornal e tudo isso. E Os Miseráveis não. Os Miseráveis é um livro que é uma tese, de certa forma. E, de facto, é um livro muito engajado, isso não há como negar, de um autor que foi ele próprio politicamente engajado e pagou por isso, teve que se exilar de França e de Paris e tudo mais. E o livro é um livro sobre a bondade, essencialmente. Sobre a bondade humana, sobre a bondade face à miséria, não é? Portanto, os miseráveis aqui são várias pessoas que passam por várias misérias. É claro que existe um personagem principal, um homem bom, mas vão aparecendo outros. Há o miúdo, que vive dentro daquele elefante abandonado. Há a miúda. Há aqui várias... e depois há os que são horríveis também. Os que exploram, os que vivem da injustiça. E é um livro que, sim, tem uma história apaixonante, mas é uma história muito zigue-zagueante, com grandes zonas em que o autor se afasta para explicar matéria política, tem ali uma as parte... questões morais Exatamente, também, não é? tem aquela parte da comuna em que temos uma revolução a acontecer e de repente a história faz uma grande pausa e vamos para um personagem secundário e para as barricadas e tudo Tentar isso. perceber porquê aquilo. Exatamente. não é? Portanto, é um livro que tem muita mensagem que está diluída paulatinamente ao longo das 1400 páginas do livro, mas tem lá muita substância. E para ti, como leitor dos anos 2020 e picos, o livro continua a fazer sentido, porque o livro tem 160 anos, não é? Sim. Continua, eu percebo o porquê do seu elan, embora, agora que o li, acho que as adaptações quase todas vão atrás de um lado mais romântico, mais da história de vida e tudo isso, do que propriamente da crítica social que ali está. Também não vi as 70 adaptações ao cinema, portanto acredito que algumas... Outro verão, algumas, se calhar, noutro verão. Exato, acredito que algumas, se calhar, o Vítor Hugo aprovaria. Mas claramente não há como fugir e, portanto, é um livro mais, não vou dizer difícil, mas um bocadinho mais chato para quem vem da rodagem do Conde de Monte Cristo, não é? Em que estava sempre a virar exatamente, páginas. De repente pega ali, tem ali partes bocado como no Moby Dick, mais... aquelas partes muito enciclopédicas sobre as exatamente. baleias Sim. E depois há uma outra coisa engraçada. O Vítor Hugo, ele tinha uma paixão enorme por Paris. Quando ele escreve sobre o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame, exatamente, que é uma carta de amor à cidade de Paris, e ele adora a história de Paris, e ele escreve este livro longe de Paris, que é engraçado, usando a sua memória de parisiense exilado. Há muitas referências a uma Paris desaparecida, nomes de ruas, características de bairros, quem é que vivia naqueles bairros e tudo isso, que por muitas notas de rodapé que lá ponham, a pessoa que está a ler isto hoje em Lisboa, em 2025, não consegue ter o mesmo sabor. Sim. Portanto, quando ele fala esse lado de nostalgia, exatamente, desaparece. do convento, dos não sei quê, que ficava ali, aquilo na altura era o limite da cidade. Hoje em dia vamos ver o mapa e aquilo fica em pleno centro de Paris. Na altura aquilo era os arrabalos, não é? Portanto, há aqui um lado, e as catacumbas, tem toda uma grande zona sobre as catacumbas de Paris, que é fascinante, mas no fundo são aqui várias coisas que ele mistura, uma grande história, mas ao mesmo tempo quer dar uma ensaboadela não sei como é que... Parisinografia. Em Lisboa é Olicipografia. Pois, não sei qual é. Talvez. Sim. E pronto, e depois o lado de crítica social. Que parece luteciografia, não é? O nome antigo. Sim, é capaz de ser. Mas achei, é um livro fascinante. Recomendo muitíssimo. Eu acho que vocês têm que ler os livros todos que as pessoas recomendam. Portanto, claro, obviamente. Claro, vocês não tinham lido há 2 dias nem o Conde de Monte Cristo, nem os são só 700 páginas cada volume, portanto, exatamente, sim. Foram só 2.800 páginas. Mas tu, por exemplo, como é que conciliaste o tempo da leitura com os teus muitos afazeres profissionais? Porque tu, como já dissemos, eu leio e só dissemos alguns, fazes muita coisa, não é? Todos os santos dias eu leio. Pelo menos 2, 3, 4 páginas, faz questão de ter todos os dias. Exatamente, porque antes de dormir na cama há sempre um livro de cabeceira, ou 2 ou 3 até, que eu estou a ler, e até para dormir melhor,
há ali um momento em que eu já não posso ter ecrãs à frente, senão o cérebro não desliga, e portanto vou começar a ler um livro até estar a trocar os olhos mesmo. E depois o que eu faço é, às vezes, sensação é muito quando boa, volto a pegar nele, tem que andar uma página ou duas para trás. Mas quando começas a apagar a meio de um parágrafo, é uma sensação E por exemplo, boa. agora estou claramente com o livro errado para a mesa de cabeceira, estou a ler As Coisas, do Jorge Perec, que é uma narrativa que a pessoa não pode chegar àquilo às 11h30 da noite, cansada. Não, muito diferente, mas é muito página bom. 15, é muito bom. Há 3 dias na luta. Sim, portanto, sim, mas o princípio é mais difícil. Depois a seguir garante. Mas eu acho que é um livro que tem que ler durante o dia. Portanto, é muito mais pequenino, não é? Exatamente. Mas a minha questão é, eu leio todos os dias, mas quando consigo, leio também durante o dia, e é diferente. E com estes livros, aconteceu-me com o Conde de Monte Cristo, e aconteceu-me com um outro livro do Paul Theroux, chamado Debaixo da Onda em Waimea. Eu literalmente esculpia tempo na minha agenda para ler. E a meio do dia eu estava no sofá às 2h30 da tarde, estão a pingar e-mails, sim. Não era a sala do silêncio, mas era a sala da leitura. Exatamente, porque estou demasiado apaixonado pelo livro. E acho que isso é uma sensação fascinante. A pessoa fazer uma pausa no seu dia, desculpem lá, agora está na hora do livro. E depois é aquela coisa de só mais um... Epá, mas isto está tão bom agora, não consigo parar. Ou os momentos que antecedem esse momento, não é? Que pensas assim, ok, agora vou comer, mas se calhar se eu comer mais rápido eu consigo chegar ali, porque está à minha espera, aquela narrativa está à minha espera, o que é que será que vai acontecer? Mesmo quando tu já conheces o livro, como te aconteceu com o Conde de Monte Cristo, não é? Tu já conheces a narrativa. Uma memória mais ou menos difusa, mas sim, mas já lá tinhas passado, não é? Sim, já sabia os principais elementos da história, mas... É também o selo da boa literatura, não sei se concordas, não é? Sim, da boa música, livros, da boa literatura, que é a tua ansiedade, quando já conheces a obra, de chegar àquilo, de chegar ali. Sim. Eu acho que há livros que a pessoa só quer ler uma vez, não é? Sim. Um policial para ler no comboio entre Lisboa e Porto, ali está resolvido, não é? As romances são como as sinfonias, não é? Tu queres ouvir muitas vezes, não é? E cada vez ouves coisas diferentes. A quantidade de detalhes que ali estão e coisas é quase até injusto ler aquilo uma vez na vida inteira e achar que está feito, não é? E achas que vais voltar ainda uma terceira vez ao Conde de Monte Cristo? É possível, mas agora tenho um desafio comigo mesmo, que é de 10 em 10 anos ler o Guerra e Paz, porque eu tinha lido em 2010 e com a pandemia voltei a ler. A pandemia foi uma desforra de livros, né? deu para tudo. E li pela mesmíssima edição que tinha lido, que era da Nina e Filipe Guerra, da Presença, que tinha lá assinado o meu nome, 2010, e achei giro ler aquilo em 2020 e já decidi que em 2030, dê para onde der, se ainda cá estiver, vou ler o Guerra e Paz. Já não vai ser na mesma versão, queria ir para a do António Pescada, mas acho que é giro esses grandes livros, porque o livro é o mesmo, obviamente, as palavras mas tu já são não as mesmas. És, não é? Completamente. Mas tu és diferente. Exatamente, portanto acho que é uma boa, quase como aquelas pessoas que tiram fotografias a si próprias ao longo dos anos. É uma boa forma de me ver, de fazer um time-lapse de mim próprio. Será também bom escreveres as impressões que tiveste de cada uma dessas leituras. Fica aqui a ideia. E revisitares até de 10 em 10 anos. Completamente, quem é que era o Martim em 2020? Exatamente, sim. Neste momento tenho uma teoria que não tinha na primeira leitura. Pronto. Vamos ver, em 2030 combinamos uma nova conversa, Martim, para nos contar. Combinamos, sim, exatamente. Infelizmente... o nosso tempo chegou ao fim, se calhar daqui a 10 anos poderemos marcar uma nova conversa para falarmos sobre os mesmos livros e sobre as tuas teorias já é outra, não é? Sobre esses livros. Vamos recordar só que falámos sobre o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, em 2 volumes na Relógio d'Água, com tradução de Alexandre A.M. Ribeiro e Ruth Mota. Silencionera do Ruído, de Erling Kaga, uma edição em Portugal pela Quetzal, tradução de Miguel de Castro Henriques. E Os Miseráveis, de Vítor Hugo, também em 2 volumes na Relógio d'Água, com tradução de José Cláudio e Júlia Ferreira. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz e a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E até para a semana. Muito obrigada, Martim, por teres vindo. Muito obrigado, Martim. E obrigado por terem lido os livros em tão pouco tempo. Foi duro. Mas conseguimos. Obrigada. Incrível. Até para a semana.